Eu preciso fazer boas obras para ser salvo. Nós sabemos que nós não somos salvos pelas nossas boas obras, que nós precisamos ser salvos por Cristo. Mas será que as boas obras desempenham algum papel no processo da nossa salvação? O apóstolo Paulo traz em Gálatas capítulo 6, versículos 7 a 10, uma lição importante sobre isso. Ele diz o seguinte: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. O apóstolo Paulo estabelece aqui um princípio de semeadura, como as pessoas gostam de dizer. Aquilo que o homem semeia, ele ceifa, ele colhe. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Aqui se fala de duas semeaduras diferentes, a semeadura da carne, a semeadura do Espírito. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Então, como o apóstolo Paulo nos ensina a fazer essa semeadura? Fazendo o bem. Porque a seu tempo ceifaremos, nós vamos colher essa semeadura. Se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Pois bem, o que é que o apóstolo Paulo espera colher aqui? Fazendo o bem principalmente aos da família da fé. Ele diz claramente, colher a vida eterna. São duas semeaduras diferentes. Uma semeadura é a da corrupção, outra semeadura é a da vida eterna. Pois bem, o apóstolo Paulo nos ensina a colhermos a vida eterna semeando, fazendo o bem a outras pessoas. Então, de certa maneira, o apóstolo Paulo vê as nossas boas obras, o fazer o bem, como parte desse processo pelo qual nós herdamos, nós recebemos a vida eterna. Isso não elimina a graça. É por isso que o apóstolo Paulo fala do Espírito Santo aqui. É o poder do Espírito Santo, é pelo poder do Espírito Santo, pela graça, que nós fazemos as boas obras, através das quais nós colhemos a vida eterna. Então a graça não é inimiga das boas obras. Ela nos capacita para as boas obras. E por isso devemos sempre beber mais e mais da graça de Deus para que nós possamos fazer essas boas obras, crescer na graça para podermos herdar essas promessas divinas com respeito à vida eterna. Então a salvação não é só justificação. A salvação é também santificação. Nós não podemos fazer essa separação. Então, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Falando disso, o reverendo Peter Hylen, clérigo anglicano que viveu na primeira parte do século XVII, escreveu na sua obra The Doctrine and Discipline of the English Church, a doutrina e disciplina da igreja inglesa, da igreja anglicana. Ele escreve o seguinte: de modo que, embora a fé conduza o caminho de nossa justificação, ainda assim a santidade de vida manifestada nas boas obras, nas obras de caridade, assim como todos os outros atos da vida piedosa, devem abrir para nós as portas do céu e conseguir para nós a entrada na mesma, como é evidente em São Mateus 25, do 34 ao 41. Esse texto é o que nos fala do juízo final, quando Cristo nos julgar, e nos julgar através do bem que nós fazemos aos pequeninos, alimentando aqueles que têm fome, cobrindo aqueles que estão nus, visitando os enfermos e os presos, etc. Então, fazendo obras de caridade. Então, assim como pode ser, ele continua dizendo, assim sendo, pode ser bem afirmado, sem prejuízo para a fé, que as boas obras são necessárias para a salvação. E não só isso, mas que elas são efetivamente necessárias, como foi sustentado publicamente nas escolas de Cambridge, embora isso tenha sido muito criticado por alguns homens que não entenderam correta e distintamente o termo. Então essa doutrina é conhecida como a doutrina da dupla justificação hoje, que além da tradição anglicana, aparecem figuras como Martin Butzer, Richard Baxter, John Wesley, Jonathan Edwards e outras figuras importantes dentro do protestantismo. Isso significa o quê? Que a nossa justificação, a nossa salvação começa pela graça. Nós somos salvos hoje pela fé, independentemente de qualquer boa obra que nós pratiquemos. E a nossa salvação continua sendo
pela graça. Nós continuamos sendo salvos pela graça, mas essa graça que inicialmente é recebida pela fé se manifesta em boas obras. E por isso nós seremos também julgados pelas nossas boas obras praticadas pela graça de Deus. Então, através dessa prática das boas obras, nós herdaremos a vida eterna. Então, existe uma justificação inicial que é recebida pela fé e uma justificação final que é recebida também pelas obras, como diversos textos bíblicos sobre o juízo final nos ensinam. Então, enquanto nós dizemos que somos salvos pela fé, nós devemos entender, somos salvos pela fé viva, pela fé que opera em amor. A fé sem obras é morta e não salva, como nos ensina Tiago, capítulo 2. Não somos salvos pelas boas obras, mas elas são parte do processo pelo qual Cristo nos salva. Porque Ele não nos salva apenas da condenação final, mas nos salva também dos nossos pecados hoje. Então existe sim um esforço na nossa salvação. Por isso Paulo diz em Filipenses capítulo 2 que nós devemos operar a nossa salvação. Por isso também o Senhor em Lucas 13:24 nos ensina dizendo: esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Existe um esforço nosso por entrar pela porta estreita. Devemos fazer como Cristo nos ensinou. Se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. Muitos cristãos acham que simplesmente aceitando, recebendo Jesus um dia, a sua salvação está por isso garantida. É bom despertar do sono e começar a semear no Espírito para colher a vida eterna. Um dia todos nós prestaremos contas a Deus de nossa própria vida. O Senhor nos conceda a graça de, pelo poder do Espírito Santo, sermos feitos dignos do reino, dignos do mundo vindouro, sermos julgados com misericórdia e, através de Cristo, entrarmos na vida eterna.